Em 2023, um pulso de dados anômalo foi captado por uma das estações da Deep Space Network, operada pela NASA. O responsável pelo turno naquela madrugada no Jet Propulsion Laboratory, em Pasadena, pensou inicialmente que fosse uma interferência local, um eco perdido nos sistemas antigos de transmissão. Mas não era. O pulso vinha da Voyager 2, e o que parecia ser apenas um fragmento falho na telemetria revelou-lhe um padrão estruturado que não se encaixava em nenhuma categoria de erro conhecida. A Voyager 2 não é uma sonda qualquer. Lançada em 20 de agosto de 1977, sua missão era grandiosa: explorar os confins do sistema solar e depois continuar seu caminho em direção ao espaço interestelar. Quase 5 décadas depois, a nave continua sua jornada silenciosa, agora a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra. Ela é, junto com sua gêmea, Voyager 1, o objeto mais distante já criado pela humanidade, e de muitas formas, o mais solitário. Mas naquela madrugada, a solidão foi interrompida. O sinal recebido não fazia sentido. A Voyager 2 não possui inteligência artificial, não tem capacidade de aprendizado, não pode improvisar. Sua arquitetura é baseada em tecnologia dos anos 70, e todas as suas instruções são pré-programadas e rigidamente seguras. A sonda envia dados científicos básicos, leituras do campo magnético interestelar, partículas cósmicas e radiação. Nada além disso. E ainda assim, aquele pacote de dados continha algo diferente. Uma sequência repetitiva, matematicamente precisa, de pulsos de rádio modulados em bandas estreitas, quase musicais. Não era ruído, não era falha, não era humano. A primeira reação da equipe técnica foi revisar os logs de falhas e interferências da Deep Space Network. Mas todos os sistemas estavam estáveis. Nenhuma oscilação, nenhum surto eletromagnético, nenhum erro registrado. Todas as redundâncias estavam intactas. O sinal partiu mesmo da Voyager 2, com um tempo de resposta condizente com sua distância atual. Ou seja, aquilo não foi refletido ou simulado, foi emitido. E era diferente de tudo que já haviam recebido da sonda. O conteúdo, ao ser visualizado em gráficos, revelou algo ainda mais perturbador. Ondas que se repetiam com simetria quase geométrica, intercaladas por pausas milimétricas e microfrequências variáveis que, ao serem transpostas para espectrogramas, revelavam a assinatura de uma progressão de números primos. Essa foi a primeira fagulha de pânico disfarçado. Em ciência de sinais, o uso de números primos e progressões harmônicas em uma transmissão é o equivalente a encontrar a digital de uma mente, não da natureza, mas da razão. Essa sequência não era natural, e isso quebrava um dos alicerces não escritos da astrofísica moderna. A ideia de que o vazio interestelar é, na prática, surdo e indiferente à presença humana. A equipe do JPL acionou o SET, o Programa de Busca por Inteligência Extraterrestre. Não por impulso conspiratório, mas porque os padrões de modulação lembravam precisamente os tipos de assinaturas buscadas há décadas em sinais do cosmos. O SET confirmou. A estrutura era compatível com codificação inteligente. Não havia mensagem clara ainda, mas o formato era intencional. Foi aí que uma dúvida paralisante se instaurou. Como? Como um objeto sem capacidade de reprogramação, isolado no vácuo por mais de 45 anos, poderia subitamente emitir uma sequência estruturada que nunca fez parte de seu firmware? Como uma máquina congelada no tempo, sem qualquer contato humano direto, havia produzido algo que parecia uma resposta? Os engenheiros revisaram todo o histórico de comandos enviados à Voyager 2 nas últimas décadas. Nenhum upload, nenhum patch, nenhum código novo, apenas comandos básicos de manutenção e correção de trajetória. A hipótese de que fosse um erro interno, gerado por deterioração dos circuitos, também foi descartada. As redundâncias internas da nave impediriam esse tipo de manifestação ordenada. Um erro não gera ordem, um defeito não escreve matemática. E foi nesse ponto que a tensão se tornou uma inquietação coletiva.
Uma das engenheiras de telecomunicação do JPL, veterana com 30 anos de carreira, resumiu a sensação em voz baixa. Ou foi tocada, ou foi usada. Essa frase mudou o tom da sala, porque se Voyager 2 foi usada, então não está mais apenas sob o domínio humano. E se foi tocada, então há algo, ou alguém, lá fora, com tecnologia capaz de interagir com nossos instrumentos sem deixar rastros físicos. Nenhum pulso de energia, nenhum campo gravitacional, nenhuma distorção visível. Apenas uma pequena alteração, imperceptível aos olhos, mas clara como cristal nas equações. A pergunta seguinte era inevitável. Por que agora? Durante mais de 40 anos, a sonda vagou no silêncio. Enviou dados mecânicos, técnicos, previsíveis. Nada que sugerisse proximidade, interferência ou presença. A ausência total de anomalias sempre foi, paradoxalmente, o maior conforto para os cientistas. O espaço parecia, enfim, tão desinteressado quanto distante. Mas agora, algo que não devia acontecer, aconteceu. E não foi um flash. Não foi um pulso único. O sinal durou vários minutos. Isso por si só é desconcertante. A Voyager 2 opera com uma fonte de energia extremamente limitada. Um gerador termoelétrico que decai ano após ano. Cada transmissão consome recursos preciosos, calculados com precisão para garantir a longevidade da missão. Não há espaço para gastos fora do plano. E ainda assim, essa transmissão foi longa e totalmente inútil do ponto de vista técnico. Não havia telemetria relevante. Nenhuma informação científica nova. Apenas um código, uma sequência, uma estrutura. Algo ou alguém forçou aquela mensagem a ser emitida. E não foi para nós. Ou foi? Se era uma resposta, então era um diálogo. Se era uma assinatura, então era uma presença. Se era uma armadilha, então era um convite. Nenhuma dessas possibilidades é confortável. E todas elas têm um ponto em comum. Não fomos nós que falamos primeiro dessa vez. Ao final da análise inicial, um detalhe ainda mais perturbador emergiu. O padrão rítmico do sinal apresentava variações mínimas que, ao serem ampliadas, lembravam o tipo de modulação usada no disco de ouro da Voyager, o Golden Record. O mesmo disco que levava uma mensagem de boas-vindas em 55 línguas humanas, sons da Terra e uma seleção musical. Uma cápsula de esperança enviada ao acaso, no coração de uma sonda, com a ingenuidade de quem grita no escuro. Mas agora, parecia que o escuro gritou de volta. E o que ele disse, ninguém ainda consegue traduzir. Mas há um detalhe que os cientistas ainda não tornaram público. Uma característica oculta nesse sinal, sutil o bastante para passar despercebida nas primeiras análises, mas poderosa o suficiente para alterar tudo o que pensamos saber sobre o espaço e sobre nós mesmos. O efeito Voyager, quando o silêncio responde. O impacto do sinal da Voyager 2 não ficou restrito às salas estéreis do Jet Propulsion Laboratory ou às publicações especializadas em astrofísica. Em menos de 72 horas após o vazamento do relatório técnico preliminar, o mundo já havia reagido. Não com pânico, mas com algo ainda mais perigoso para a ordem vigente. Uma onda de dúvida estrutural. Não uma dúvida cética, que nega por princípio, mas uma dúvida ativa, que reformula as perguntas fundamentais que sustentam a civilização. A razão de tanto alvoroço não foi apenas o conteúdo do sinal, mas sua natureza simbólica. Pela primeira vez, um artefato humano ultrapassou os limites do sistema solar e, ao ser tocado por algo inexplicável, falou de volta. E não falou com palavras. Falou com padrão, com ritmo, com forma, com linguagem de presença. A própria possibilidade disso colapsa certezas silenciosas que todos carregamos, até mesmo os mais céticos. Porque não se trata apenas de vida fora da Terra. Trata-se da nossa posição no cosmos, do nosso lugar na equação universal, da noção incômoda de que talvez nunca estivemos sozinhos, apenas ignorados. No mesmo final de semana da divulgação, o site do SETI experimentou o maior número de acessos desde o famoso Sinal UAU em 1977.
Livros antigos sobre mensagens interestelares voltaram a figurar entre os mais vendidos na Amazon. Podcasts, canais no YouTube e fóruns especializados explodiram em debates. Mas não foi histeria. Foi um tipo de assombro intelectual coletivo, como se algo adormecido dentro de nós tivesse sido cutucado por uma presença que não fala em alto volume, mas com gravidade cósmica. Esse evento provocou um efeito curioso em várias disciplinas. No meio acadêmico, departamentos de linguística computacional, filosofia da mente e neurociência começaram a discutir não só como decifrar o padrão do sinal, mas o que significa interpretar qualquer mensagem sem um emissor visível. E mais, se estamos diante de uma inteligência que não quer se mostrar, como se comunica alguém que não deseja ser visto, mas deseja ser entendido? Nos círculos religiosos, o sinal gerou inquietações inesperadas. Teólogos de diferentes tradições começaram a se manifestar. O rabino Yonatan Levy, especialista em textos místicos judaicos, disse em uma entrevista que talvez o silêncio de Deus no espaço tenha sido mal interpretado. O que chamamos de silêncio pode ser apenas linguagem que ainda não compreendemos. Ao mesmo tempo, um padre jesuíta do Vaticano, consultor científico do Observatório Apostólico, sugeriu que a criação é consciente e responde de formas que não reconhecemos como linguagem. Até mesmo entre engenheiros e físicos, o desconforto foi real. Não porque a física tenha sido desmentida, mas porque ela foi deslocada do centro. Se alguém lá fora consegue manipular nossos instrumentos sem violar as leis conhecidas, então as leis permanecem. Mas nós não estamos mais no controle do tabuleiro. Nas ruas, nas redes sociais, nas conversas de bar e nas salas de aula, o assunto tomou conta. Porque pela primeira vez não se tratava de uma teoria conspiratória, nem de uma alegação sem provas, mas de um dado técnico, mensurável, registrado por múltiplas fontes, todas concordando em um ponto central. O sinal não era aleatório. E quando o mundo percebeu isso, a pergunta mudou de será que estamos sozinhos para algo mais íntimo e inquietante? Por que agora? A analogia mais poderosa veio de um educador do ensino médio em Boston que viralizou ao comparar o evento da Voyager com um antigo ritual de correspondência entre marinheiros e faróis costeiros. Ele escreveu: durante séculos, navios deixavam garrafas com mensagens no mar, sem esperar resposta. Mas se um dia, uma dessas garrafas voltasse à praia com uma nova mensagem dentro, em nossa caligrafia, mas com palavras que nunca escrevemos, não nos perguntaríamos quem respondeu, mas sim quem estava lendo em silêncio o tempo todo. Essa é a verdadeira disrupção. Não a quebra da física, não a existência de vida alienígena, mas a possibilidade de estarmos sendo observados, com interesse, com cuidado, com propósito, por algo que ainda não entendemos. E como isso muda nossa relação com o mundo, de forma prática e profunda. A ciência aplicada entra agora em uma nova fase. Laboratórios de óptica quântica estão revisando sensores baseados em padrões harmônicos. Estações de radioastronomia estão reconfigurando suas antenas para detectar não apenas força de sinal, mas coerência interna. Isso porque ficou claro que uma transmissão fraca não é necessariamente irrelevante. Às vezes, o mais importante não é o volume, mas a forma com que se fala. Na cultura popular, os reflexos foram imediatos. Roteiros de cinema que tratavam de mensagens extraterrestres estão sendo reescritos. Editoras correram para republicar livros de Carl Sagan, Arthur C. Clarke e Michio Kaku. Nas universidades, cursos sobre comunicação interestelar deixaram de ser exóticos para se tornarem concorridos. Um novo tipo de prestígio intelectual nasceu, o de ser capaz de pensar fora do eixo humano de linguagem. Mas há algo mais profundo ainda. O que esse sinal fez foi deslocar o centro da narrativa existencial. Até aqui, éramos os únicos contadores de história. Agora, há um novo personagem, invisível, silencioso, mas possivelmente ativo. E isso mexe com algo essencial em nós. A ideia de que somos os protagonistas absolutos da criação. A Voyager 2 não apenas detectou algo, ela foi usada como vetor de uma presença. E quando compreendemos isso,
Sentimos um tipo de humildade cósmica, uma dor bonita, um assombro que, ao invés de assustar, ilumina. Porque se há algo mais, então há mais para descobrir, mais para entender, mais para nos transformarmos. Essa percepção muda tudo, da forma como olhamos para o céu, até como olhamos para dentro de nós mesmos. E é por isso que essa história não pode acabar aqui, porque a verdade não está nas estrelas, ela está na pergunta certa. Mas há um detalhe específico no sinal da Voyager 2 que ninguém esperava. Uma estrutura interna que parece ecoar o conteúdo do próprio disco dourado enviado pela NASA. Porém, alterada. Não como um espelho, mas como uma resposta, com sotaque. O código, o espelho e a dissimulação. A estrutura do sinal emitido pela Voyager 2, quando examinada em profundidade, revelou um padrão inquietante. Não por seu conteúdo direto, que permanece em grande parte indecifrado, mas pelo modo como esse conteúdo foi arquitetado. Uma série de engenheiros do JPL e cientistas independentes compararam a sequência de pulsos com as referências do disco dourado original enviado a bordo da sonda. E o que encontraram não foi uma cópia, mas uma variação deliberada. O sinal parecia conter ecos harmônicos que espelhavam alguns dos segmentos do Golden Record, mas distorcidos em proporções precisas, como se cada harmônico original tivesse sido dobrado, refletido ou reinterpretado em uma linguagem que simula a nossa sem repeti-la. Isso por si só causou um alvoroço técnico. A equipe liderada por Harold Feinberg, do SETI Institute, publicou uma nota técnica detalhando como certos padrões do sinal apresentavam intervalos modulares que correspondiam a frequências musicais registradas no disco original, como o trecho do prelúdio de Bach ou o canto de baleias. Mas na nova emissão, esses padrões estavam levemente deslocados, mantendo a lógica interna, mas com um erro estrutural que não fazia sentido como falha técnica. A distorção era constante, como se obedecesse a uma outra escala harmônica, desconhecida, mas estável. O que isso significa? Seria possível que uma inteligência externa, ao interceptar o disco, não tenha apenas tentado entendê-lo, mas criado uma resposta no mesmo formato? Como alguém que ouve uma língua desconhecida e tenta repeti-la com seu próprio sotaque? Essa possibilidade é o que mais intriga os linguistas envolvidos no projeto. Para eles, a questão central deixou de ser o que foi dito e passou a ser como foi dito. Mas antes de mergulhar nas implicações filosóficas, é importante compreender o peso técnico dessa hipótese. De acordo com um relatório apresentado na Universidade de Stanford, coordenado pelo físico computacional Dr. Marco Aguilar, os segmentos da mensagem foram submetidos a testes de entropia algorítmica. O objetivo era determinar se os dados seguiam um padrão aleatório, como seria esperado em ruído cósmico, ou um padrão de compressão lógica, indicador de intencionalidade. O resultado foi claro. O grau de compressão era anômalo demais para ser ruído, mas não o suficiente para representar uma linguagem formal reconhecida. Ou seja, o sinal está entre dois mundos, complexo demais para ser ruído, mas sutil demais para ser código humano. Isso levanta uma questão crucial. É possível que o sinal tenha sido criado para ser detectado, mas não necessariamente compreendido? Essa hipótese, defendida discretamente por alguns teóricos da informação, sugere que a estrutura do sinal não visa a comunicação como nós a entendemos, mas sim a demonstração de presença. Como se uma inteligência quisesse apenas provar que sabe como falar conosco sem realmente revelar o conteúdo da fala. Essa ideia não é nova. No livro Messaging Extraterrestrial Intelligence, METI, publicado em 2015, o astrobiólogo Douglas Vakoc já alertava. O maior erro é imaginar que, se a vida é inteligente, ela se comunicará conosco nos termos que esperamos. Talvez ela apenas deseje demonstrar que está atenta, e isso já seria suficiente para mudar tudo. Mas por que alguém ou algo emitiria um sinal codificado apenas até a borda da nossa compreensão? A resposta pode estar em uma analogia simples, usada por uma pesquisadora da Universidade de Tóquio. Imagine que você está caminhando por uma floresta e encontra uma pilha de pedras empilhadas com perfeição matemática.
Não há bilhete, nem testemunhas, nem som. Mas o simples fato de aquelas pedras estarem ali, naquela ordem específica, é um sinal inequívoco de que algo com intenção passou por ali. Será que o sinal da Voyager 2 é essa pilha de pedras? A questão se torna ainda mais densa quando observamos o comportamento das próprias equipes envolvidas na análise. A cautela foi extrema. Muitos trechos do relatório original foram suprimidos antes de serem divulgados ao público. Não por censura governamental, ao menos não oficialmente, mas por desconforto metodológico. O próprio fato de uma mensagem estar escondida dentro de um fluxo de telemetria ordinário quebra protocolos de segurança cibernética e questiona a integridade dos dados de longa distância. A Voyager 2 é considerada um sistema fechado. Se algo de fora acessou esse sistema, então a noção de segurança digital em ambiente interestelar foi pulverizada. Essa percepção, ainda pouco discutida na grande mídia, já começa a repercutir entre profissionais de segurança de satélites, especialmente em setores militares. Porque o problema não é apenas a origem da mensagem, é o modo como ela foi inserida. Não houve falha, não houve violação detectável. A alteração aconteceu sem alterar o funcionamento da nave. Então, uma pergunta desconcertante começa a surgir. Estamos preparados para reconhecer uma inteligência que não busca contato direto, mas manipula nossos próprios instrumentos para se manifestar? Esse tipo de fenômeno nos força a rever não só a astrobiologia, mas a teoria da comunicação em sua base. Os modelos de Shannon, que definem remetente, canal, código e receptor, assumem intencionalidade explícita. Mas no caso da Voyager, o remetente não é identificado. O canal foi apropriado e o código foi deformado para parecer familiar. O que sobra é o receptor. Nós. Isso nos obriga a reformular a equação. E se a nova forma de comunicação interestelar não for uma troca de mensagens, mas uma indução de consciência? Uma forma de nos fazer perceber, por meios técnicos, que estamos sendo observados? Algo como uma piscada cósmica, sem olhos nem rosto, mas que diz: nós entendemos como você pensa. Essa proposta começa a ser levada a sério por estudiosos como o neurocientista Carl Friston, conhecido por seu trabalho sobre o princípio do livre-arbítrio informacional e preditividade. Friston argumenta que o cérebro humano evoluiu para detectar padrões e atribuir intenção a eventos, mesmo quando não há intenção. Mas no caso da Voyager 2, o padrão é mensurável, replicável e funcional. Então, o que estamos vendo não é uma ilusão de padrão. É um padrão sem autor. E isso pode ser ainda mais perturbador. Porque se não há autor identificável, então qualquer coisa pode ser o autor. Essa linha de pensamento desdobra-se em outra provocação. O sinal não seria necessariamente de uma civilização. Pode ser de um sistema, de uma inteligência distribuída que não possui individualidade, mas atua em rede, como um organismo cósmico. Algo mais próximo de um campo de consciência do que de uma entidade emissora. Uma inteligência que age como o vento, sem forma, sem origem pontual, mas com efeitos reais. Essa é a vertente mais ousada da hipótese. E mesmo que permaneça especulativa, ela já começou a produzir ecos em áreas inusitadas, como a física quântica. Pesquisadores envolvidos com teorias sobre campos de informação, como o físico Ervin Laszlo ou o teórico David Bohm, encontraram semelhanças estruturais entre o padrão do sinal e a ideia de uma ordem implícita. Um universo que carrega em si mesmo as instruções para seu próprio reconhecimento. Esse tipo de reflexão nos arrasta inevitavelmente a um ponto. O que significa compreender uma mensagem que foi criada para existir sem ser compreendida? Como lidamos com algo que nos foi dado não para ser decifrado, mas para nos forçar a pensar de forma diferente? Nesse momento da investigação, a ciência está dividida entre dois caminhos. O primeiro é técnico, continuar analisando o sinal como uma estrutura criptográfica com origem externa. O segundo é conceitual, aceitar que a existência do sinal já é, por si só, uma mensagem. Nenhum deles é confortável, mas ambos são inescapáveis. No entanto,
há um detalhe no código que quase passou despercebido. Uma sequência interna que, quando convertida em representação visual, forma padrões geométricos compatíveis com certos modelos matemáticos da natureza. O que esses desenhos significam? Ainda ninguém conseguiu explicar, mas eles parecem ter sido feitos para serem vistos. O desenho dentro do ruído. Em agosto de 2023, o Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, publicou discretamente um relatório técnico sobre padrões emergentes em transmissões de baixa intensidade provenientes de objetos em trajetória profunda. O estudo, que analisava dados de sondas e satélites ativos no limite da heliosfera, identificou ao menos 3 ocorrências de sinais com estrutura geométrica implícita nos últimos 15 anos. Nenhuma delas foi classificada como relevante. Todas foram arquivadas sob o rótulo de fenômeno de difração de banda passiva, uma expressão elegante para dizer não compreendemos, mas descartamos. Por que esses sinais foram ignorados? Por que não gritavam? Por que não pareciam úteis? Por que não cabiam nas equações com que operamos nossas tecnologias? Mas agora, com a Voyager 2 reproduzindo algo quase idêntico, só que com mais precisão, aqueles fragmentos arquivados ganharam outro peso e começam a ser revisados com outra lente. Entre eles, destaca-se um incidente de 2011 envolvendo a sonda New Horizons, enviada para explorar Plutão e o cinturão de Kuiper. Durante uma janela de silêncio operacional, a equipe registrou uma anomalia incomum no canal de baixa frequência. Um pulso triangular de dados de 3 minutos de duração, com oscilação harmônica semelhante à das ondas alfa do cérebro humano. O evento foi interpretado como ruído solar, mas nenhuma erupção havia sido registrada nos observatórios solares naquela semana. Por que estamos só agora conectando os pontos? A resposta não é técnica, é cultural. Nossa ciência é reativa, orientada por utilidade e filtrada por modelos que priorizam eficiência sobre mistério. Aquilo que não se encaixa é ignorado. Ou pior, transformado em folclore. Quantos sinais já foram perdidos assim? Essa pergunta ganha peso quando lembramos de outro caso pouco conhecido. O episódio das curvas impossíveis na trajetória da sonda Pioneer 10. Em 2002, cálculos realizados por físicos da JPL mostraram que a sonda apresentava uma aceleração residual não explicável por nenhum modelo gravitacional clássico. O desvio era mínimo, menos de 1 bilionésimo de metro por segundo ao quadrado, mas constante. O caso ficou conhecido como Pioneer Anomaly. Por anos, pesquisadores sugeriram que poderia haver alguma forma de influência externa, não no sentido conspiratório, mas um erro de interpretação sobre a estrutura do espaço. A explicação oficial acabou sendo atribuída ao calor emitido pela sonda, que criaria uma pressão de radiação imperceptível, mas cumulativa. O caso foi encerrado, mas nunca totalmente explicado. A Voyager 2 revive essa ferida técnica, porque seu sinal não apenas desafia a lógica de comunicação, ele insinua uma relação ativa entre o emissor e o espaço ao redor, como se o próprio meio tivesse colaborado com a mensagem. E isso nos leva de volta à estrutura visual que emergiu do sinal. Ao ser convertido em espectrograma 3D por uma equipe da Universidade de Leiden, na Holanda, o padrão revelou formações geométricas regulares, com simetrias compatíveis com sólidos platônicos. Estruturas que, na matemática, representam os arquétipos da forma. Cubos, tetraedros, dodecaedros, cada forma perfeita, fechada sobre si mesma, obedecendo a proporções precisas. Mas o mais impressionante foi a variação dessas formas em sequência. Uma transição fluida, como uma animação que mostra uma forma evoluindo em outra. Essa fluidez não é trivial. Ela exige compreensão de 3 elementos simultâneos: simetria, tempo e codificação de espaço. Nada disso existe por acaso. E nada disso está embutido nos protocolos de emissão da Voyager 2. Então, de onde vem? Essa pergunta leva a uma reflexão mais ampla. O espaço comunica-se apenas por meio de seus corpos, ou também por meio de suas formas? Existe uma semântica da geometria? Uma linguagem da estrutura?
A ideia não é nova. Johannes Kepler, no século XVII, tentou descrever os movimentos planetários com base nas proporções dos sólidos perfeitos. Sua obra, Mysterium Cosmographicum, propunha que os planetas orbitavam em esferas concêntricas, separadas por sólidos platônicos. Ele estava errado nos detalhes, mas certo no impulso. Há uma matemática da forma que governa o movimento do universo. Será que estamos vendo agora essa matemática sendo usada como linguagem? É aqui que entramos no terreno delicado das interpretações, não religiosas nem esotéricas, mas cognitivas. O cérebro humano é um detector de padrão. Somos programados para reconhecer rostos, ritmos, repetições. Quando essas estruturas aparecem fora do contexto biológico, em pedras, em nuvens, em sons, nossa mente tenta compreendê-las. A diferença, neste caso, é que os padrões não são subjetivos, são matemáticos, reais, verificáveis, replicáveis, e foram emitidos por uma nave sem inteligência, que não deveria ser capaz de criar padrões novos. Agora pense nisso. O sinal da Voyager não está tentando se esconder. Ele ocupa o limite da nossa capacidade de percepção, suficiente para ser notado, mas não para ser entendido com facilidade. Isso é uma característica frequente em sistemas de autenticação. Mostrar o bastante para provar a autenticidade, esconder o suficiente para evitar decodificação simples. Essa estrutura aparece em criptografia, em genética, em sinais de rádio militares. É, em essência, um convite para quem tem as ferramentas corretas. Mas a Voyager 2 não tem essas ferramentas, nem deveria ser capaz de carregar uma estrutura tão sofisticada. O que significa que ela não foi a autora, mas o meio. A Voyager foi usada. Essa conclusão, por mais incômoda que pareça, é reforçada por um estudo publicado na Journal of Astronomical Instrumentation, em dezembro de 2023. O estudo comparou transmissões de longo alcance de sondas interestelares e observou que alterações de padrão interno só ocorreram quando essas sondas cruzaram a chamada zona de transição da heliopausa, a fronteira entre o vento solar e o espaço interestelar. Em todas as ocorrências, houve pequenas variações na emissão de telemetria, insignificantes até agora. Seria essa região uma espécie de membrana, um campo de leitura, um limiar sensível como o perímetro de um radar? Se sim, então a Voyager 2 foi escaneada, ou algo passou por ela, ou pior ainda, ela foi ativada por um campo que só agora começamos a suspeitar que existe. Mas onde está o erro em pensar assim? A ciência moderna sempre nos alerta contra a personificação do desconhecido, contra a tentação de atribuir intenção a fenômenos naturais. Mas há momentos, raros mas documentados, em que essa cautela se transforma em cegueira. Um desses momentos ocorreu em 1977, quando o famoso sinal WOW foi detectado pelo radiotelescópio Big Ear, em Ohio. A intensidade do sinal, sua curta duração, seu alinhamento com a faixa estreita do hidrogênio interestelar, tudo apontava para uma emissão não natural. O astrônomo Jerry Ehman marcou o papel com a anotação WOW e passou os próximos anos tentando encontrar uma explicação natural. Nunca encontrou. O sinal nunca se repetiu. A cultura popular tratou o episódio como uma anedota. A ciência oficial arquivou o caso como inconclusivo. Mas alguns pesquisadores continuam insistindo. O que não se repete não é menos real, só é mais difícil de medir. E agora, quase meio século depois, a Voyager 2 nos entrega um novo uau. Não em força, mas em forma. Não como grito, mas como desenho. O que esses padrões geométricos significam? Talvez, e essa é a única concessão a ser feita aqui, eles não sejam uma mensagem no sentido tradicional, mas sim uma demonstração de convergência. Uma forma de provar que duas inteligências, a nossa e a que manipulou o sinal, compartilham o mesmo princípio de organização. E isso no campo da comunicação interestelar é o começo de tudo. Mas há uma última camada, a mais difícil de admitir: o silêncio após o sinal. Nada mais foi transmitido. Nenhum novo padrão, nenhuma confirmação. Apenas aquele único sussurro, perfeito, estruturado e isolado.
E agora, o mundo científico precisa encarar uma hipótese perturbadora. E se isso foi tudo o que receberemos? Uma única frase, uma assinatura, uma fronteira. A frase que não terá continuação durante 46 anos, a Voyager 2 viajou em silêncio. Um silêncio técnico, previsível, quase monástico. Seus sinais sempre foram funcionais, mecânicos, voltados para diagnósticos. Ela nunca improvisou, nunca se desviou do esperado. Até agora. E agora ela nos deu algo que não sabemos interpretar, mas que sabemos que não partiu dela. Um único padrão. Um único pulso estruturado, escondido dentro de uma transmissão comum, como uma carta esquecida no fundo de um envelope vazio. E depois disso, nada. Essa ausência não é ausência, é escolha. Essa interrupção abrupta, sem sequência, sem repetição, carrega um tipo de peso que o ruído não consegue carregar, porque ela nos expõe, não apenas como civilização tecnológica, mas como mente coletiva que ainda precisa aprender a ouvir sem ouvir a si mesma. O impacto desse silêncio é mais profundo do que se imagina. Ele não é técnico, é ontológico. Ele nos força a encarar uma contradição que fingimos não ver. Somos capazes de enviar perguntas ao universo, mas não estamos preparados para receber respostas que não entendemos. O padrão transmitido pela Voyager 2 revelou 3 verdades simultâneas e brutais. Nossos instrumentos podem ser usados por outra lógica sem que saibamos. Nossas referências de linguagem são limitadas a nós mesmos. Nem toda comunicação quer continuidade, e isso nos confronta com o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de intenção não traduzida. Como civilização, estamos viciados em narrativas de descoberta linear. Queremos que a primeira mensagem leve a segunda, depois a terceira, até que um contato seja firmado. Mas o universo pode operar sob outra lógica. Uma lógica em que o contato é o próprio limite. Um gesto mínimo que não se repete. Um aceno sem corpo. Um fim que já nasce como resposta. Ignorar isso nos mantém confortáveis. Seguimos medindo estrelas, traçando rotas e enviando dados. Mas compreender, verdadeiramente compreender, que alguém ou algo respondeu em nossos próprios termos, usando nossa própria máquina, com nossa própria linguagem invertida, nos obriga a sair do papel de autor da narrativa e assumir o de personagem. A consequência pessoal disso é devastadora. Porque o que fazer com esse novo vazio? Com esse toque silencioso que não quer conversa, mas consciência? Como lidar com a ideia de que a coisa mais inteligente que já encontramos não quer ser encontrada? A comunidade científica começa a se dividir. Há os que exigem prudência. Não temos dados suficientes. Há os que pedem ação. Devemos responder. Mas no meio disso, uma terceira posição emerge. Não devemos responder. Devemos entender o que isso exige de nós antes de falar novamente. Esse posicionamento não é de medo, é de responsabilidade. Porque se algo está nos observando, está observando como reagimos ao não saber, à incerteza, à dúvida, ao silêncio que contesta a própria ideia de centralidade humana. Esse pode ter sido um teste, não da nossa capacidade técnica, mas da nossa humildade epistêmica, da nossa disposição de admitir que não controlamos os termos da realidade, que há outras formas de presença e que a consciência, seja ela humana, cósmica ou outra, pode estar espalhada, difusa, assistindo, sem necessidade de invadir. A Voyager 2 continua sua jornada, sozinha, gasta, em silêncio, mas agora carregando uma ferida luminosa em sua história. Um instante de ruptura que, por mais breve que tenha sido, muda para sempre a natureza do que chamamos de conhecimento. Esse momento exige uma pergunta desconfortável. Estamos prontos para conviver com a ideia de que a primeira mensagem do universo já foi enviada? E se não houver segunda? E se aquilo que ouvimos foi tudo? Não um convite, mas um limite? Uma linha escrita com nossa caligrafia, devolvida à distância, apenas para sabermos que alguém soube ler? Talvez nunca saberemos o que estava naquela frequência. Mas o dano, ou a dádiva, já está feito. Não voltamos mais para o mesmo lugar. E é aqui que a investigação muda de escala.
Porque agora a questão não é mais quem falou, nem o que foi dito. A questão real é como você processa essa informação. O que muda no seu modo de pensar, de sentir, de existir, quando entende que o universo respondeu sem precisar aparecer? Essa dúvida é o ponto exato onde termina este vídeo e começa uma jornada mais profunda. Se esse vídeo te tocou, se há algo vibrando em você agora, então curta, comente e inscreva-se. Esse canal existe por causa de mentes como a sua, que não aceitam apenas ver o universo, mas desejam sentir o que ele é capaz de dizer quando ninguém mais está falando. Porque às vezes, a mensagem mais profunda é aquela que vem apenas uma vez e nunca mais.